A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a lição de número 2. A lição tem como tema a inspiração divina da Bíblia. E ela faz parte das lições do primeiro trimestre de 2022 da CPAD Adultos, que tem como tema central a supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível Palavra de Deus. Que Deus abençoe a nossa lição. A lição desta semana trata-se de a inspiração divina da Bíblia. Temos como texto áureo em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e instrui. Leitura bíblica em classe. Fica em 2 Timóteo 3, de 14 a 17 e 2 Pedro 1, 19 a 21. 2 Timóteo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. 2 Pedro, capítulo 1. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Iniciaremos a nossa lição de hoje relatando os objetivos da lição. O primeiro objetivo, ela tem como objetivo principal refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. O segundo é evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E, por último, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos amados irmãos. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? Por que a Bíblia está acima da literatura de William Shakespeare, dos romances de Machado de Assis ou de outros clássicos? A resposta para essas perguntas está na transformação que o leitor sofre dentro de si enquanto lê a Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo. Nós entendemos que a Bíblia ela não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Como o Senhor ele precisa alcançar várias gerações, vários séculos, vários milênios, é necessário que a sua palavra ela seja atual há 2000 anos atrás e ela seja atual hoje. Por isso que a palavra de Deus se diz que ela é uma palavra viva, que se renova a cada dia. Vamos para a introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada ela é a única revelação escrita dada por Deus, para que o homem possa entender a vontade de Deus em preparar o homem para viver com Ele pela eternidade. Projeto esse que foi interrompido lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus, pelo seu imenso amor ao ser humano,
tenta pela última vez reconciliar os homens com Deus. E para que ele alcançasse todos esses seres humanos em todas as épocas, foi necessária a inspiração divina. Ela tinha que agir, pois vários foram os escritores em tempos diferentes, mas a mensagem tinha que ser a mesma. Por isso houve a inspiração divina, orientando todos aqueles que foram escolhidos por Deus para fazer parte desta grande obra que levou 1600 anos para ser concluída. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, está registrado que, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Nós temos que entender que, por mais que tenham sido homens que escreveram a Bíblia, nenhum deles escreveram por vontade própria, mas sim guiados e direcionados por Deus através do Espírito Santo. A palavra-chave da nossa lição é inspiração. Tópico 1. A doutrina da inspiração bíblica. Subtópico 1. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usados mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido: não esqueçais nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensinava. 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum só J ou tio se omitirá da lei. Mateus 5:18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Irmãos, a Bíblia em sua totalidade mostra que foi Deus quem inspirou os profetas e que, em algumas passagens, Ele mesmo ditou o que deveria ser dito, para que não ficasse dúvida sobre quem era o autor da mensagem. Deus determinava tudo aquilo que seria dito e escrito, pois para alguns profetas ficava até difícil entender alguns acontecimentos que só aconteceriam séculos depois. Deus determinava as ordens presentes e futuras e dava detalhes que iriam acontecer para que os profetas e o povo entendessem que somente partindo de Deus poderiam ser reveladas coisas que ainda deveriam acontecer. Isaías 45 foi profetizado que o rei Ciro libertaria os israelitas do cativeiro babilônico. Isaías 45:1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Este Deus declara através do profeta Isaías que Ciro, que ainda nem era nascido, seria chamado Ciro e seria nomeado um rei, e um rei poderoso, capaz de destronar vários outros reis, inclusive o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixando o povo israelita que quisesse voltar para a sua terra santa, voltasse livre, como está registrado em Esdras, capítulo 1, subtópico 2. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia, ela é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus.
Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritos sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9 diz: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. 1 Coríntios 14:37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa, todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Subtópico 3. A inspiração bíblica é plenária. A expressão plenária significa plena, total. Por isso, entendemos que nenhum texto foi escrito apenas para estar lá, mas sim com um propósito ou um objetivo. Deus, em toda a sua criação, faz tudo perfeito. Até o que Deus cria, parecendo ser para embelezar ou ornamentar, tem um objetivo prático. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, 2 Timóteo 3,16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, Romanos 15:4. Nesse aspecto, ratificam os que a Bíblia não é apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Existem livros que parece que estão na Bíblia como se fosse mero protocolo, assim como as genealogias e outros. Sabemos que toda a Bíblia tem o objetivo de nos orientar a estarmos aptos a ouvir a voz de Deus através das Escrituras para confirmarmos a nossa entrada no céu e, consequentemente, morar na eternidade com Deus. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Auxílio teológico. A inspiração divina da Bíblia. O que diferencia a Bíblia dos demais livros do mundo é sua inspiração divina. Jó 32:8. É devido à inspiração divina que ela é chamada a palavra de Deus, que vem a ser inspiração divina. Para melhor compreensão, vejam primeiro o que é inspiração. No sentido fisiológico, é a expiração do ar dentro dos pulmões. É pela inspiração do ar que tem o fôlego para falar. Daí o ditado falar é fôlego. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. É o que chamamos de expiração. Pois bem, Deus, para falar a palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu Espírito. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso, além de outras expressões equivalentes. Então, irmãos, nós entendemos que inspirar é soprar para dentro, é empurrar ar para dentro. Então, quando o Senhor está inspirando o profeta, ele está empurrando para dentro dos pulmões e da mente dos profetas aquilo que ele quer
que os profetas expirem para o povo. Tópico 2, inspiração divina e os autores da subtópico 1, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritos bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramático, vocabulário e outro. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada um das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios 2, 10 e 11 está escrito: porém Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E eu entendo, irmãos, que porque a Bíblia é uma palavra viva, quando os profetas eles tomavam ciência do que Deus falava, havia uma transformação interior. Aquilo não era algo robótico, engessado, não. Aquela palavra transformava, assim como hoje nós lemos a Bíblia e ela é capaz, ela tem poder de nos transformar interiormente. Assim, cada profeta, ele pregava aquilo que ele vivia pela transformação do Espírito Santo, que soprava para dentro do seu interior, para dentro do seu coração. Por isso que cada profeta, seja ele na época que foi, profetizou de acordo com o Espírito Santo de Deus, e a mensagem não mudava, a mensagem era a mesma. Subtópico 2, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômios 32, 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Em 2 Coríntios 4, versículo 7, está escrito: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, o Senhor inspirou seus profetas, mas não tirou suas fraquezas, para que ninguém confundisse profeta com Deus. Era bem claro que, por mais que fossem usados por Deus através da inspiração divina, continuava sujeitos a tudo que qualquer homem era sujeito: dor, doenças, alegrias, tristezas, até depressão. Precisamos entender que quem tem que ser glorificado é Deus e não os homens. Que os profetas de hoje entendam que só devemos falar aquilo que Deus nos determinou que falemos, para que não haja maldição sobre a nossa vida, para que não haja impedimento, para que nós entremos pelas portas celestiais e gozemos da eternidade. Subtópico 3, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, como está escrito em 1 e 2 Samuel, poesias, como está escrito em Salmos, provérbios, como está escrito no livro de Provérbios. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, Juízes 14, 14 e Ezequiel 17, 2, de alegorias, como está escrito em Gálatas 4, Hebreus 9, de hipérbole, como está escrito em João 21, Colossenses 1, de metáforas e símiles, como está escrito em Zacarias 2, Tiago 3, de vocabulários simples ou rebuscados,
a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela resume culturas, posições sociais, reconhecimentos e épocas diferentes. Porém, para que se confirmasse que esta é a inerrante palavra de Deus, os séculos não foram capazes de invalidar a palavra de Deus. Pelo contrário, os séculos corroboraram para confirmar tudo que Deus falou no presente e que Deus profetizou para o futuro da humanidade. A Bíblia, ela é uma palavra viva, que ela se renova a cada dia. Subtópico 4. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômeno científico, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol, Josué 1,15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou, Josué 10,13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, 9 a 11. Irmãos, em todos os escritos sagrados, Deus demonstra através da palavra que Ele é quem inspira os homens a escrever o que Ele quer, e que Ele está no controle de tudo, capaz de fazer o tempo parar para abençoar a Josué a vencer a batalha. Com a ajuda divina, nós podemos alcançar coisas que a ciência diz não tem mais jeito, e a mão de Deus entra ali e transforma, e cura, e salva, e liberta. Então, se acreditamos que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, tudo está sob seu controle. A palavra final não pode vir de homens. Por mais que os homens são capacitados cientificamente para nos dar um diagnóstico, eles deveriam antes buscar a Deus e perguntar se essa realmente é a vontade de Deus, para que eles não possam ser envergonhados, para que eles não possam ser desacreditados. Porque uma vez que o médico diz, vai morrer, e Deus diz, tem vida ali, o médico, a partir daquele momento, passa a ser um médico desacreditado. Vão achar que o diagnóstico dele estava errado, e não estava, o diagnóstico dele estava certo, mas a mão de Deus entrou ali naquele negócio, e quando a mão de Deus entra, a palavra final é dele. Então confia nele, descansa nele, por mais que o médico tenha te desenganado, por mais que o médico tenha dito, vai morrer, a palavra final é de Deus, é Ele que te diz, vai morrer ou vai viver. Ouve a palavra dele antes de acreditar na palavra do homem. Por mais que a ciência tenha seus fundamentos para falar o que está falando, acredite sim, que existe um Deus, que Ele é capaz de mudar os tempos, destituir reis, levantar reis, matar e fazer viver. Acredite, porque se Deus existe e Ele está cuidando de nós. Sinopse 2. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Ampliando o conhecimento, a inspiração. As escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escreverem em prol de Deus. Por causa da sua incitação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritores bíblicos tinham consciência de que a sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensina. Em 1 Coríntios 2, 13, está escrito, delas também falamos,
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É necessário, irmãos, ter uma visão espiritual para poder ver as coisas de Deus e entendê-las. Tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Subtópico 1, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, Juízes 3, 4. Esdras reconhece como inspirado os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, Esdras 1, 1 e Esdras 5, 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas procedentes, Zacarias 7, 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados, Lucas 24, 44. Essa declaração atesta o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. Irmãos, os autores de diferentes épocas citavam as Escrituras de outros como sendo algo inspirados por Deus, para que sirva de bússola para nos guiar com o passar dos séculos. A inspiração divina ultrapassa qualquer cultura ou época, pois sendo um só criador deste manual, não poderia haver divergência entre os escritos. Subtópico 2, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração: a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, João 14, 26, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, Atos 2, 4 e 1 Coríntios 2, 10 e Efésios 3, 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus, Romanos 15, 15. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, 2 Pedro 3,16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com os demais escrituras, para a própria destruição deles. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança, João 16, 13. Subtópico 3, a obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração do homem, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação, Efésios 1, 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Em Gálatas 11, versículo 8 e 9 está escrito: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós não precisamos de outro escrito que não seja a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, para nos convencer a nos arrepender dos maus caminhos e atentar para a vontade de Deus. Sinopse 3. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Escritura. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escrevem inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade.
esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Essa lição, irmãos, nos ensinou que não existe outro manual de fé e de conduta. A Bíblia, ela foi, ela é e será o nosso manual de conduta até que o Senhor venha nos buscar. Nós precisamos entender que essa palavra inspirada por Deus e enviada aos homens profetas, homens santos de Deus, para serem transmitidas a nós através de uma escrita ou através de uma palavra, ela vem única e exclusivamente para nos socorrer, para nos preparar para aquele grande dia, quando o Senhor voltará para nos buscar. E nós teremos que estar preparados, não só na nossa vida cotidiana, como na nossa vida espiritual. Nós precisamos não só pregar para aqueles que não conhecem essa palavra que cura, que liberta e que salva, mas também nós temos que viver em nossas vidas tudo aquilo que nós pregamos, porque só assim herdaremos o reino dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.